Somos uma sociedade de imperdoáveis? Este é o tema do Papo de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Freudianos. Nosso programa O Papo é, como na introdução, nos tornamos uma sociedade de gente que não tem capacidade de perdoar, de ser amáveis. Somos imperdoáveis. Bem, primeira coisa, nós temos que entender que temos que fazer uma contextualização para entendermos como que nós chegamos nessa sociedade destrutiva da maneira como ela está organizada, de gente que como é que fala? É fiscal, juiz, já condena, já faz tudo por tabela, né? Vamos assim dizer. Primeira coisa, temos que compreender, vou pegar minha colinha aqui, né? Nós temos que compreender que existe dentro de nós, e sempre existiu, um senso de justiça. O que é senso de justiça? Nós queremos que a justiça aconteça. Nós queremos que o mundo seja um mundo justo, né? Que a sociedade seja justa, que a sociedade haja com justiça. Só que nós esquecemos que o mundo justo e a justiça, como nós entendemos e conhecemos, ela começa dentro da nossa própria casa. Ela começa aqui, dentro da nossa casa, no tratamento com as pessoas aos quais você convive. Se aqui dentro não há justiça, se aqui dentro não existe o ideal justo de ser justo, dificilmente você terá uma sociedade justa, dificilmente você irá ver justiça. Então começa por aí. Por quê? Porque nós, sabe aquela situação que eu já falei para vocês? O jeitinho do pai pedir para o professor para passar o filho vagabundo. Você faltou emprego, aí vai no médico que é amigo seu, pedir atestado para poder justificar a vagabundagem sua por ter faltado ao trabalho. Então, começa nessas coisas. Vai lá no dentista, que é amigo seu, pedir nota fiscal fria para poder abater no imposto de renda. Então, vocês começam a compreender a dinâmica do negócio, do que é justo e do que é justiça. Muito bem. Nós temos que ter na nossa cabeça a consciência, criar essa consciência, esse ato de verdade, praticar a verdade e através da verdade a justiça, mas pautados em valores humanos. Pessoas, gente, né? Em valores humanos. Nós temos que pensar no justo e na justiça através da ótica humana, daquele que sente, daquele que ri, daquele que chora, daquele que sofre, daquele que sente necessidades. Porque se eu penso na justiça pelo ódio, pela vingança, pela validação de alguma coisa, de um pensamento, de uma posição política, do que eu acho, que eu penso de mundo, eu estou sendo uma pessoa imperdoável, que não tem condições, não conhece a palavra perdão. E como você não conhece a palavra perdão, você não sabe dosar o ponto do que é ser justiça. E aí nós caímos no que nós chamamos de hipocrisia social. Por quê? Porque cobra-se justiça, exige-se justiça, mas nós praticamos injustiça em vantagem própria. Aí passamos as bizarrices. Por quê? Quando você abre o precedente de agir, de cobrar justiça, mas age por baixo dos panos de injustiça, você usa Bíblia, normas sociais, doutrinas religiosas, moralidade como sentença de condenação.
Você quer ver um problema muito sério disso? É quando essas pessoas que têm mania, que têm a Bíblia na ponta da boca, né? Geralmente os pastores e alguns protestantes têm mais essa habilidade. Péssimo hábito, aliás, né? Porque você sabe Bíblia, mas você não sabe o conteúdo suficiente para poder dominá-la. Eu pego um trecho, uma passagem bíblica. Você pega aquele trecho fora de contexto, totalmente fora do contexto ao qual aquela passagem, aquele trecho, ele pertence, existe algo que acontece antes daquela mensagem, daquele trecho que você vai utilizar, aparece. Por que ela aparece? Existe um contexto antes e existe um contexto depois. Mas enfim, a pessoa pega aquele texto fora do contexto original dele e cria um pretexto a partir daquele trecho. O que quer dizer isso? Eu manipulo o trecho. Principalmente o Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem uma lacuna muito grande de pretextos. Então, o que acontece? As coisas que são programadas, feitas, estipuladas, estruturadas fora de contexto, você cria um pretexto para coisas ruins, para praticar maldade, para fazer maldade. Então, o que acontece? Nós temos que utilizar, seja a Bíblia, seja a doutrina religiosa, seja normas sociais, seja condutas da moralidade dentro do contexto ao qual ele é pertinente, aquilo que cabe a ele, aquilo que da onde ele vem, para não correr em pretextos. E quase sempre os pretextos são destrutivos, né? São fabricados e forjados para a maldade. Por quê? Porque o que aconteceu com a nossa sociedade ultimamente? Nós usamos normas religiosas, Bíblia, normas sociais e moralidade, e nós nos tornamos, por livre e espontânea vontade, fiscais de Deus. Quando nós nos tornamos fiscais de Deus, nós fiscalizamos, condenamos automaticamente. Só que esqueceram de uma coisa: Deus não fez procuração para ninguém, Deus não deu procuração para ninguém. Até onde se sabe, Deus não deu procuração a ninguém, não deu autoridade a ninguém a ser fiscal e juiz de alguém. Nós que somos prepotentes, arrogantes a este ponto. Por quê? Porque volta lá no começo. Eu preciso esses acontecimentos têm que ter para que eu tire alguma vantagem. Mesmo que seja uma vantagem distorcida, torpe. Mas eu vou buscar. Então, o que acontece? Não dá. E ainda mais com o advento da internet e, por consequência, as redes sociais, nós criamos uns monstros, né? Que no começo nós somos fiscais, mas evoluiu, né? O monstro evoluiu, o Digimon cresceu, né? O Digimon ele evoluiu. Passamos de fiscais para juízes dentro das redes sociais. Ali nós condenamos à torta direito qualquer pessoa. Falamos o que der na telha, condenamos o que der na telha. Por quê? Porque nós temos um problema muito sério, porque esse tribunal que foi criado na internet por pessoas como eu e você, pessoas comuns, esse tribunal, infelizmente, ele é majoritariamente, né, quer dizer, na maioria, né, é composto na maioria nesses tribunais da internet por idiotas. Idiotas que banalizam, olha bem, banaliza a maldade disfarçado de bondade. Então, prega-se uma bondade velada em favor de uma maldade aonde eu vou ter vantagens pessoais. Qual é o problema hoje, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal? Por que o Supremo Tribunal Federal está sendo tão atacado? Porque o Supremo Tribunal Federal está sendo arbitrário? Está sendo, como diz, uma ditadura da toga? Não, é porque o Supremo Tribunal Federal, ou Sistema Judiciário da República Federativa do Brasil, resolveu ser Sistema Judiciário do Brasil. Resolveu fazer o que é o papel dele. É julgar e condenar. Pronto, acabou.
sem choro nem vela. Aí o que acontece? Quando começa a funcionar, quando começa a trabalhar, quando começa a agir, e dentro desse Supremo Tribunal Federal que age com justiça da forma como deve ser, ali não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro, não tem mulher, não tem criança. Eu quero dizer, não tem distintivo. Se você fez algo ruim, você vai responder por aquilo. E o teu dinheiro não vai te livrar a tua cara. Isto é justiça. Isso é praticar a justiça como se deve. E aí, por isso, estão criticando tanto o Supremo Tribunal Federal. Não é porque o Tribunal Federal está sendo arbitrário, é porque está prendendo gente rica. Está prendendo gente rica, está prendendo general de 4, 5 estrelas, está prendendo político que é milionário, está prendendo empresários que bancaram golpistas. Então você consegue compreender que não é, mas se fosse um pobre, um lascado da vida, um que vive em favela, fosse preso pela justiça, pelas mesmas condenações, pelos mesmos atos, se haveria gente falando que a justiça seria arbitrária. Claro que não. Não é gente rica, não é milionário, não é gente que banca político. Então vocês conseguem compreender a diferença, por isso que o Supremo Tribunal Federal, né, a Justiça, está sendo tão atacado ultimamente, porque estão prendendo gente que tem dinheiro. Por quê? Porque a gente que tem dinheiro, por causa do dinheiro, ele acha que está acima do bem e do mal, que ele pode falar e fazer o que ele quiser, que o poder que ele tem através do dinheiro o exime, o livra, né, o absolve de qualquer coisa maldosa que ele esteja produzindo. É aí nós caímos no que nós estamos falando. Nós criamos um tribunal da internet de gente estúpida, né, de gente idiota que acredita nessas coisas. Só que esses idiotas, eles não têm uma coisa que aqueles que estão gritando aí e impulsionando e inflamando o povo contra a justiça do Brasil, esses idiotas não têm dinheiro que eles têm. Porque se o Supremo Tribunal Federal resolver enquadrar todo mundo que anda latindo na internet, fazendo os absurdos que fazem na internet, eu quero ver. Porque aqueles que estão sendo presos estão mesmo indo preso, ele tem de pagar os melhores advogados que o dinheiro pode pagar. E aquele que não tem um centavo no bolso está ladrando na internet, falando um monte de besteirol na internet, ele vai pagar advogado como se ele não tem? Vai depender da OAB? De um advogado bancado pelo Estado? Você acha que o Estado vai pagar um advogado para uma pessoa que se atentou contra o próprio Estado? Fala para mim. É claro que a lei é justa, né? Você não tem dinheiro para pagar um advogado, o governo, né, a estrutura governamental te paga um advogado. Só que isso é uma redundância, né? O Estado paga um advogado com a pessoa que atentou contra o próprio Estado. Veja bem. Mas até nisso é direito, né? Direito constitucional da pessoa, do ser humano. Então nós temos que compreender essas nuances. Por causa disso, né? Tornamos pessoas imperdoáveis, que é o pega da situação. Mas por quê? Aí vem a pergunta, mas por que existe tudo isso? Primeiro, gente, bondade e maldade está dentro de nós. Isso é indubitável, mas todo mundo já sabe disso. Bondade e maldade está dentro de nós. Aí cabe a cada um, a cada pessoa, a cada ser, como você age diante dessa maldade e dessa bondade dentro de você. Porque dentro de cada um de nós existe um xenofóbico, um racista, um homofóbico, um que despreza pessoas de outras etnias, pessoas que desprezam gente que de classe inferior à sua. Todo mundo tem isso, todos nós temos isso. Todos nós temos isso, essas mazelas, essas manchas dentro de nós. Mas também nós temos caridade, nós temos pena, nós temos amor, nós temos amabilidade, nós temos consciência, nós temos observância. Então o que acontece neste caso? Cabe a cada um qual é o lado que você vai alimentar. Você vai alimentar a bondade? Vai construir uma pessoa boa.
Se você vai alimentar a maldade, você vai construir um monstro. Então, no fim de toda a essência do problema, cabe a você. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa você está alimentando? Se você vai ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Quase sempre nós somos excelentes em serem pessoas más. Quando você vai discutir com alguém, quando você vai brigar com alguém, você sabe exatamente qual é o calo que aperta na pessoa, qual é a parte que fere a pessoa. E é justamente esse ponto que você vai utilizar para massacrar, destruir, humilhar a pessoa. Por quê? Porque nós somos indubitavelmente sagazes para a maldade. Nós somos trabalhados para isso. Nós somos praticamente induzidos a isso. Por exemplo, a primeira palavra que uma criança ouve e aprende a falar é não. Até faz a cabeça até não. Por quê? Porque nós estamos acondicionados esse não a quase sempre a um lado satisfatório, quase que o orgásmico, vamos assim dizer, desse não vir carregado da maldade de proibir, de inibir, de tirar da outra pessoa. Até um ditado fala assim, eu não tenho, já que eu não tenho, ninguém vai ter. Já viu esse ditado? Já que eu não posso, ninguém pode também. Então, olha bem, já que eu não tenho, ninguém vai ter. Não tem. Então, ninguém vai ter. Já que eu não posso ter, ou não posso ser, ninguém vai ter, ninguém vai ser também. Então, você consegue compreender que nós vivemos nisso, e isso é alimentado na nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos na cultura do bateu, levou. Vivemos na cultura do bateu, levou. Eu vou dar outro exemplo para vocês que está muito aí na mídia, está falando já há alguns anos. Essa guerra de Israel com a guerra que Israel está travando na Palestina, que já não é de hoje. Isso é o ápice da maldade. Sabe por quê que é o ápice da maldade? Esta guerra, ela não está sendo uma guerra para defesa de Israel, como está sendo propagada. Esta guerra é uma guerra feita para evitar um possível inimigo num futuro não muito distante. Por quê? Matar pessoas de fome, igual eles estão fazendo, evitar que comida chegue, que alimento chegue, que remédio chegue. Lá na Palestina, onde as pessoas estão sofrendo, quem morre primeiro? São crianças. Crianças essas que vão ser os adultos amanhã. Adultos que vão crescer com rancor, com ódio, com raiva de Israel. Então pode se tornar um possível inimigo amanhã para Israel. Então eu destruo ele aqui agora para que ele não se torne meu inimigo amanhã. E sabe que essa prática, gente, próprio Israel, quando ainda era chamado os judeus de hoje, né, que estão praticando isso, eles já sofreram isso no passado, quando eram hebreus. Por exemplo, o rei Herodes, quando mandou matar todos os meninos menores de 2 anos. Isso tem a ver com o nascimento de Cristo, que os reis magos, né, chegaram até o local. O rei Herodes já tinha conversado com eles, queria que eles falassem para o rei aonde estava o menino, para poder ir lá ver o menino. Na verdade, queria matar o menino, né? O menino Jesus. Porque ele era o rei dos hebreus. Que história é essa? Nasceu o rei dos hebreus. Eu sou o rei dos hebreus. Como os magos não foram, ele viu que ele foi traído, ele resolveu mandar matar todos os meninos de 2 anos em todo o seu reinado, na esperança de que Jesus Cristo fosse morto junto. Depois, mais para frente, nós temos no tempo dos faraós, quando os judeus estavam lá no Egito como escravos, né? Os hebreus estavam como escravos, no tempo do faraó Seti, que ele mandou matar todos os meninos. Por quê? Porque o povo hebreu estava aumentando em quantidade muito grande, ia chegar a um ponto que eles iam superar o número de egípcios e poderia ter um levante contra o Egito, um levante do qual o Egito não teria condições de se defender. Então, antes que isso viesse a acontecer, ele foi lá e mandou matar, matando os meninos. A reprodução de hebreus diminui, porque precisa de um homem e uma mulher para nascer uma outra criança.
sem ter o ser masculino, você tem só o ser feminino, você controla a população. Isso é genocídio. E é exatamente a mesma coisa que está acontecendo. E aí, o que nós temos? Qual é a mensagem que nós tiramos disso, que traz para a minha vida e para você? Esses acontecimentos, essas ideias, como eu tenho falado até agora, são paixões. As pessoas, tem pessoas que acreditam nisso, amam isso, amam a sua etnia, amam a sua terra, amam a maldade que pratica. Porque o amor, ele é um sentimento, mas é um sentimento que ora para a bondade, ora para a maldade. Vai depender muito como você direciona. Uma pessoa que ama ser patriota, eu amo ser brasileiro, você pode usar esse amo ser brasileiro para o bom da nação, mas também você pode fazer isso para a maldade da nação. Ele pode ser direcionado. O amor que você sente, o amor que você nutre sobre alguma coisa, sobre alguém ou sobre alguma coisa, ele pode ser direcionado para o lado bom ou para o lado ruim. Novamente, como que nós entendemos isso? É a forma como nós lidamos com a bondade e a maldade dentro de nós. O que nós alimentamos. Tanto que basta você entender uma coisa. Por que Martin Luther King foi morto? Por que Mahatma Gandhi foi morto? Porque eram pessoas excessivamente boas. Excessivamente boas. E ser excessivamente bom te aproxima de algo que a sociedade arbitrariamente que ama a injustiça é perigoso. É perigoso. Gente boa no mundo de injustiça é perigoso. Por quê? Porque ele é um espelho constante mostrando para as pessoas o quanto elas não prestam, o quanto elas são hediondas, o quanto elas são ignóbeis. Então, é um espelho que reflete um monstro que ninguém quer ver o seu próprio monstro. Então, passa a ser perigoso. Então, eu mato, eu desclassifico, eu julgo, eu condeno, eu apedrejo, para mim não enxergar naquelas pessoas o monstro que eu sou, ou o monstro que eu estou sendo. Ora, por que você acha que mataram Jesus Cristo? Pense, gente, por que mataram Jesus Cristo? Então, ser bom, agir na bondade é perigoso, porque você vai ser constantemente atacado. Mas não há condições de não seguir a bondade, viver bondade, porque é o único caminho. Porque se nós nos deixarmos sermos envenenados todos os dias pelos pequenos ou grandes atos de maldade, transvestido, disfarçado de bondade, mais cedo ou mais tarde você está fazendo exatamente igual tudo aquilo que você acha que é errado. Mais cedo ou mais tarde você vai estar falando, pensando, sentindo o que a maioria sente. Por exemplo, o que você acha do dia 8 de janeiro? O que levou essas pessoas a fazer o que fizeram? Justiça? Verdade? Me fala, aonde está a justiça? Aonde está a verdade? Elas foram inflamadas pelo ego, pela mentira, por uma injustiça disfarçado de verdade. Uma mentira disfarçada de verdade. E estão pagando preço por isso. E nós corremos o risco de sermos exatamente isso, enganados, através de uma mentira disfarçada de coisa boa, de uma mentira disfarçada de verdade, de uma maldade disfarçada de bondade. Cabe a nós, todos os dias, a todo momento, cultivar a bondade dentro de nós, mas uma bondade consciente. O que é uma bondade consciente? Uma bondade que você sabe que ela vai gerar um resultado de bondade. Não resultado de meia bondade ou de meia bondade, meia maldade. Isso não existe. Nós temos que olhar para os acontecimentos com um olhar racional, entender o que está acontecendo e nos posicionar para o bem maior. E quando nós falamos bem maior, é justamente isso. Pode não me beneficiar diretamente, mas se beneficia milhões de pessoas, é bom. Bom, porque aí a bondade, no meu ato, ele vai vir
vai voltar para mim de outras maneiras, de outras formas. Lembre-se que a nossa sociedade é uma sociedade que ela é multifacetada. Existem várias linhas, vários pensamentos, vários segmentos, vários meandros nessa sociedade que nós vivemos, que cedo ou tarde bate a nossa porta, bate na nossa convivência, bate no nosso trabalho, bate na nossa família, bate no nosso ciclo social. Então, cabe a você e a mim se posicionar diante dessas situações com uma bondade certeira e não sermos juízes de redes sociais que condenamos com trechos fora de contexto de Bíblia pregado na nossa boca, doutrinas religiosas escancaradas pela nossa boca de maneira torpe, moralidade torpe, porque tudo isso que é, como eu posso dizer, vomitado da forma como está sendo vomitada, ela mais prejudica do que ajuda. A ideia da salvação está contida na Bíblia, ela é boa, mas ela tem um contexto. As doutrinas religiosas, ela tem uma mensagem boa, ela tem uma mensagem boa, mas ela tem um contexto. A própria moralidade, ela tem um contexto. Ela tem um contexto. Ela não está ali, ela não está solta no universo. Ela tem um contexto, ela está ligada a um contexto social. Agora, por que o juiz que você acha que isso não pode ter um contexto? Não pode estar ligado a um contexto. Está ligado ao contexto, sim. A um contexto dependendo de quem está alimentando esse juiz que você pensa ser. Eu penso comigo o seguinte, eu ainda sou muito Jesus Cristo, né? Quem muito julga, do mesmo teor será julgado, né? Se você julga com ferocidade você será julgado. O que quer dizer com isso? Da mesma forma que você julga as pessoas, né, implacavelmente, com dureza, com maldade, com furor, com raiva, você será julgado da mesma maneira. Da mesma maneira. Por quê? Porque é o mundo que você está construindo para você mesmo. Você acha que você não vai escapar daquilo que você está construindo? Veja bem o mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo foi construído por quem? Por pessoas como eu e você. Coisas boas tem no mundo porque nós construímos. Coisas ruins no mundo existem porque nós construímos. Portanto, cabe a cada um de nós fazermos um exame de consciência. Faça um exame de consciência sobre o que você tem feito na sua vida. O que você tem feito na sociedade que você habita. Se a sua ação, as suas palavras, dentro das redes sociais e fora das redes sociais, dentro da internet, fora da internet, estão construindo pessoas boas ou alimentando a maldade das pessoas. Lembre-se, tudo volta para a gente. O problema é, será que nós vamos estar prontos para arcar com as consequências daquilo que vai voltar para nós? Você lança algo bom ou algo ruim para o universo. Isso vai voltar para você. E eu quero saber a pergunta que fica. Você vai ter condições, força para aguentar o que vai voltar para você? Você só vai saber se vai ter condições de aguentar o que vai voltar para você quando você sabe o que você está fazendo, o que você está lançando. Se você está lançando coisas boas, se você é bondade, se você pratica bondade, pratica a justiça coerente, uma justiça pautada no humanismo, você sabe o que você vai receber de volta. E você tem condições de arcar com essas consequências, porque são coisas que você espera receber de volta. Você sabe o que você vai receber de volta. Agora, quando você pratica maldade, você não sabe como vai voltar para você. Que vai voltar, vai. Agora, como vai voltar, é outra conversa. E aí pode voltar numa tremenda de uma hecatombe que você não tem condições de aguentar. E vai ter que se virar com ela. Sozinho. Porque coisa ruim, gente, ninguém ajuda. Ninguém ajuda a coisa ruim. Se você é uma pessoa que pratica ruindade e a ruindade volta para você, você pode ter certeza que ninguém, absolutamente ninguém vai te ajudar. Por quê? Porque você fez o primeiro ato de maldade consigo mesmo foi afastar as pessoas que poderiam te ajudar por conta da maldade que você havia praticado. Ninguém vai querer te ajudar.
Ao contrário, que quando você pratica bondade e luta pela bondade, as pessoas enxergam isso em você. E quando o calo aperta, sempre vai ter alguém para te dar um apoio moral, para ajudar a sustentar e a manter e até mesmo superar os percalços da vida. E ao mesmo tempo a celebrar junto com você as conquistas e as vitórias da bondade que você pratica e lança aos outros. Bem, me despeço por aqui. Bom resto de semana. Nos encontraremos daqui a alguns dias aqui no canal Prediamos. Um abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.